Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, na oração ao Espírito Santo, dentro da oração do entardecer. Um devocional ao Espírito de Deus. Vamos analisar o livro de Isaías 63, versículo 10 até o versículo 14. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Vamos conhecer o caráter do Espírito Santo. No meu último áudio eu vos falei que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então vamos analisar se isso está de acordo com a Bíblia Sagrada. Se por acaso, se porventura o presbítero nos enganou na sua ministração. Está escrito assim, livro de Isaías 63, versículo 10 até o 14. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo dele e lutou pessoalmente contra eles. Referência ao Espírito de Deus. Assim o seu povo parou para refletir sobre o passado. Moisés e a sua geração foram lembrados. Onde está aquele que fez caminhar através do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que entre seu povo colocou o seu Espírito Santo? Aquele que esteve à mão direita de Moisés, socorrendo mediante seu glorioso braço, e que dividiu as águas diante de todo o povo, a fim de que o seu nome fosse lembrado por toda a eternidade. E conduziu sua gente através das profundezas, como o cavalo galopando em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de Yeshua, ou de Deus, os conduziu para o repouso. Assim guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. Muito bem, amados, nós vemos aqui Isaías apresentando o Espírito Santo, dizendo que o povo havia entristecido o Espírito de Deus. Isaías declara que o povo rebelou-se e ofendeu o Espírito Santo. Agora, se nós lemos um outro relato analógico, encontrando no livro de Número 14, versículo 11, ali nós encontraremos uma afirmação que o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco causa? Veja bem, Isaías diz que o povo ofendeu ao Espírito de Deus. Deus agora se apresenta para Moisés e diz: até quando este povo me tratará com pouco causa? O próprio Deus. E em Deuteronômio capítulo 32, versículo 12, o autor diz que o Senhor sozinho o levou e nenhum dos deuses estrangeiros o ajudou. Isaías afirma que o Espírito Santo estava lá. O autor de Deuteronômio diz que Deus sozinho o levou. Não havia uma segunda pessoa. Então, o próprio Espírito é o próprio Deus. O escrito bíblico enxergava Deus e o Espírito Santo do mesmo nível, amado. Eles equiparavam o Espírito de Deus sendo o próprio Deus. Em 2 Samuel 23, versículo 2, está escrito
o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Veja bem, o Espírito do Senhor falando por intermédio do profeta. Porém, na declaração analógica, no versículo 3, é dito: e disse Deus, o Deus de Israel, a mim. Mais uma vez, a conclusão deste paralelo bíblico é que o Espírito Santo é considerado como o próprio Deus. Está no mesmo patamar de Deus. Se nós compararmos o livro de 1 Coríntios 3, 16 e 17, ou mesmo 6, versículo 19 e 20, e em 1 Coríntios 12, versículo 11, ou com 12, 28, como referência, o Espírito Santo é dado a própria referência a Deus, são usados da maneira semelhante, alternando essas passagens, o que atributo é igualmente a Deus e ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo usou uma linguagem semelhante para os apóstolos ser habilitados pelo Espírito e ser habitado por Deus, ao equiparar a expressão que nós somos templo de Deus. Se nós somos habitados pelo Espírito de Deus, o apóstolo diz que nós somos o próprio templo de Deus. Então aqui há uma afirmação de que Deus está habitando dentro de nós. Nós somos templo de Deus. E uma referência diz que há um templo do Espírito Santo. Paulo, apóstolo, salientou que o Espírito Santo é Deus. Em 1 Coríntios, amados, no capítulo de número 12, versículo 11, Paulo afirmou que o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais a cada cristão. Algum verso depois, em 1 Coríntios 12, 28, o texto diz que Deus quem faz isso. A mensagem, veja bem, é fundamental, é claro, o Espírito Santo realiza a mesma ação de Deus. Uma poderosa evidência de que Ele é igual a Deus. Nós temos que entender isso, amados, para que nós não venhamos errar. Ele, o Espírito, é igual a Deus. O Espírito Santo realiza certa obra que a Bíblia atribui apenas a Deus. Ele efetuou na obra divina da criação tanto quanto, aliás, atua na restauração dos pecadores. O Espírito Santo é mencionado lado a lado com Deus e também com o nosso Salvador. Em Tito 3, versículo 4, no contexto lavagem regeneradora, isso significa o batismo. Quando descemos as águas batismais, o Espírito Santo é que nos lava. E por isso, um dos símbolos do Espírito é que ele é comparado com uma água. E da nossa renovação espiritual, em Tito 3, verso 5, ele diz que é o agente do nosso novo nascimento. Ele é o agente que nos leva a nascer de novo. Lembra que Jesus, quando conversava com Nicodemos, ele disse que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E também a Bíblia diz que ele renova nosso coração e desperta o nosso desejo de seguir a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida.
E a Bíblia diz que o único que tem poder de nos dar vida é Jesus. Então a Bíblia compara o Espírito também semelhante ao Filho de Deus, aquele que santifica os pecados e transforma o seu caráter. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, é o único que podia levar sobre si os nossos pecados. E como o Espírito poderia nos santificar se Ele não levou nossos pecados? Como Ele pode nos transformar o nosso caráter se Jesus é o único que tem o poder de transformar o nosso caráter? Ele nos ajuda a ser obediente a Jesus Cristo, que nos salvou. Somente com um ser divino é capaz de coisas tão semelhantes, amados. Então nós que somos servos de Deus, que servimos ao Pai, que servimos ao Filho, temos que acreditar que Deus Pai, Deus Filho, habita dentro de nós através do seu Espírito Divino. Várias passagens, amados, várias passagens bíblicas afirmam que, por um lado, é Deus quem está falando, mas outros escritores bíblicos afirmam que é o Espírito Santo é quem fala. Foi o Espírito que nos concedeu a Sagrada Escritura, de modo sobrenatural, inspirando homens. Isso é o que o apóstolo Pedro afirma nos livros de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É algo em que em outros lugares é descrito como a inspiração de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo também ele concedeu as Escrituras e as outras obras divinas, até mesmo os louvores, amados irmãos. Os louvores que tocam nossa alma, que transbordam nós em felicidade plena, foi o Espírito de Deus que realizou. Se nós lemos o livro de Romanos 8, versículo 11, que ensina sobre a divindade do Espírito Santo, veja, este texto ensina que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, algo que somente um ser divino pode fazer. É algo que é da natureza de Deus. Deus é o único que tem o poder de ressuscitar mortos, amados, de gerar vida. A Bíblia declara que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos e que o Senhor também nos ressuscitará por meio do Espírito. Somente Deus tem o poder de ressuscitar pessoas da morte, portanto o Espírito Santo é Deus, amado. Eu tenho trazido esta mensagem bem devagar, para que vocês possam compreender a importância, amado, do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, eu vou parar aqui. Segunda-feira eu volto falando sobre a importância da sua divindade. Nós estaremos comentando a importância que o Espírito Santo tem, da sua divindade em nossa vida. Então vamos orar agora, pedindo que Deus nos encha do seu Espírito, que Deus nos dê da sua graça, que através desta unção do Espírito em nossa vida, nós possamos trilhar dia a dia, crescer espiritualmente, vencer os obstáculos. A palavra de Deus é bem clara, amados, que é de glória em glória, que nós alcançamos a estatura do varão perfeito. A palavra de Deus diz que se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos filhos de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, este não pertence a Deus. Existem muitos profetas profetizando sem a essência do Espírito de Deus. E aqueles que brincam com dons espirituais. O próprio Jesus disse que você falar contra o Pai, o Filho defende você porque Ele é o nosso advogado.
falar do Filho, o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador que nos conduz ao arrependimento. Mas ofender ao Espírito Santo é um pecado que não há. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então nós temos que entender isso, amados, para prosseguirmos nossa jornada de fé. É por isso que estou trazendo mensagem pequena que possa levar vocês a meditar nesse sentido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são uma única personalidade com sentimentos, que atua, que fala, que age. O Espírito Santo também, ele nos dá, ele conversa conosco e nós podemos ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas isso estarei falando por etapa, amados. Oremos a Deus, clamemos a Deus, entremos na presença do Altíssimo. Senhor, meu Deus, Pai amado, o Senhor que é Deus eterno e soberano, o Criador dos céus e da terra, que criou a cada um de nós, segundo a Tua palavra nos afirma, que nos criou a Sua imagem e a Sua semelhança. E o Senhor, segundo a palavra afirma, o Senhor colocou dentro da nossa alma o desejo da eternidade. Todos nós não fomos um acaso, todos nós não fomos simplesmente um acidente. Nós fomos projetados por Ti, Pai. O Senhor projetou a cada um de nós, colocou dentro do nosso organismo o sopro divino vindo da Tua parte. O Espírito Santo é o sopro do Senhor. E se nós somos chamados casa espiritual, se nós somos chamados templo do Espírito, então o Senhor habita dentro de nós, fazendo dentro de nós morada, Pai. E a Tua palavra diz que aquele que tem a presença do Teu Espírito Santo, esse nasceu de novo, esse foi recriado, reprogramado pelo Teu Espírito Santo. A velha natureza, a natureza pecaminosa, ela não pode ter domínio sobre nossa vida. A Tua palavra diz que aquele que se ajunta contigo se torna um só espírito em Ti, e o maligno não pode tocar. Se o Teu Espírito habita em nós, se nós somos templo, morada do Teu ser, então nenhum espírito maligno pode nos tocar. Nem o espírito do desespero, da angústia, da aflição, nem o espírito da discórdia, nem o espírito da fofoca, da maledicência, nem o espírito de separação, nem o espírito de adultério, nem o espírito da fornicação, nenhum desse espírito pode tocar aquele que se tornou templo e morada do Teu ser, Pai amado. A Tua palavra diz isso claramente, que o maligno não pode tocar. Então, neste momento de oração, Pai, eu me levanto contra toda a potestade maligna, contra toda sorte de inimigo da nossa alma, que tem tentado seduzir-nos, levar para o erro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu amarro o espírito da discórdia, da maledicência, o espírito do pecado, o espírito do adultério, o espírito da fornicação, o espírito da enfermidade, enfermidade na alma, enfermidade no físico, enfermidade nos ossos. Aonde estiver alojado esse espírito maligno, eu ordeno agora que bata em retirada, pois nós somos templo e morada do Teu ser. Espírito de encantamento, espírito de feitiçaria, espírito de magia negra, eu te ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada, pois todos aqueles que se ajuntaram a Deus se tornaram um só espírito em Deus. Nós não somos mais pertencentes a este mundo, pois a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Por isso eu oro e confirmo a minha oração, em nome
do Senhor Jesus. Que a sua graça, Pai, que a sua benevolência santa esteja sobre nossa vida, que nós possamos vencer todo obstáculo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.